Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Eu espero que você e a tua casa estejam bem, que haja paz e haja saúde sobre todos vocês em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no verso 27. E eu quero pedir para você, a gentileza de acompanhar essa leitura. Se você tem uma Bíblia, abra, a sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos. E nós vamos ler. E é interessante, antes de nós lermos aqui, que Jesus ele estava andando com seus discípulos. Então, só Jesus e os seus discípulos. Eles estavam caminhando para algumas aldeias, e diz a palavra de Deus aqui que Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos viajando ou nos deslocando, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ou com um filho, e ali nós perguntamos algumas coisas. Nós temos uma conversa talvez particular, onde nós podemos perguntar algumas coisas, questionar algumas coisas, verificar algumas coisas, saber como as coisas estão. E é um momento privado, é um momento de intimidade, assim como uma refeição, quando está sentado ali a esposa, como aqui em casa, minha esposa, meus filhos. Então nós temos às vezes uma conversa mais profunda naquele momento, uma conversa onde nós podemos sondar o coração, sondar a alma, dos nossos filhos. E aqui não era diferente. Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e ele perguntou, nesse caminho, que estavam só eles. Ele perguntou para os discípulos e disse: quem dizem os homens que sou eu? Então Jesus estava perguntando para os discípulos assim: olha, vocês estão sempre comigo, estão no meio da multidão. O que essa multidão tem falado a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles pensam que eu sou? E aí eles começaram a responder, Eles começaram a responder: olha, Jesus, e responderam: João Batista. Então alguns disseram que ouviram lá que era João Batista. Por que João Batista? Porque João Batista era um homem que era muito considerado pelo povo. Ele havia sido preso por Herodes, sua cabeça havia sido cortado, porque quando a filha de Herodias ela dançou, numa festa que Herodes estava dando, ela agradou tanto ele que ele disse: olha, o que você me pedir eu vou fazer. E ela então foi consultar a sua mãe odiava João Batista porque ela condenava esse casamento de Herodes com Herodias, e ela então diz assim: olha, a cabeça de João Batista numa bandeja. E então ela volta e pede para Herodes. Herodes se entristece muito porque Herodes temia. E Herodes é interessante que ele gostava, diz a palavra que ele gostava de ouvir a João Batista falando, apesar de estar preso, apesar de ser um prisioneiro de Herodes, e então ele se entristece, mas por causa dos convidados, da promessa que ele havia feito, ele ordenou que a cabeça de João Batista fosse cortada. Então alguns acreditavam que João Batista tinha voltado. Outros diziam: é Elias, porque Elias talvez seja um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento, por tudo que ele fez. Ele, inclusive, ele não passou pela morte, ele foi recolhido. Não me foge agora, desculpe, me deu um branco aqui, me fugiu se ele foi arrebatado com uma carruagem de fogo ou num redemoinho, não lembro, e ele foi levado aos céus, E Eliseu o sucede. Não é verdade? Se você conhece a Bíblia, você sabe que daí então Eliseu sucede. Mas Elias era um profeta muito proeminente. Então, alguns diziam que era Elias, pelo que Jesus... E Elias fazia muitos sinais, João Batista não fazia sinais. João Batista batizava o batismo do arrependimento, mas Elias fazia muitos sinais. Elias desafiou os profetas de Baal e Deus respondeu com fogo dos céus. Então, eles olhavam os sinais que Jesus fazia e eles pensavam: deve ser Elias que voltou. Assim como outros achavam que era João Batista. E alguns diziam, outros eles diziam que é algum dos profetas que haviam voltado. Daquelas histórias que eles ouviam, que eles aprendiam ali na sinagoga,
né, que era um local de estudo, de adoração, onde então eles estudavam a palavra de Deus, e diziam, olha, deve ser algum profeta. Então, Jesus ele se volta agora para os seus discípulos e diz para eles assim, olha, vocês disseram já o que vocês têm ouvido, têm escutado, né, no meio do povo. Mas eu quero saber de vocês, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, essa pergunta de Jesus, ou melhor, a nossa resposta a esta pergunta, ela define o nosso futuro. Eu quero dizer para você que a tua resposta a esta pergunta, e eu faço, e que você possa responder aí no teu coração esta pergunta agora, o Senhor ele está perguntando para você, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta ela vai definir o teu futuro eterno, sabia disso? Porque João Batista, ainda que pregasse o batismo do arrependimento, ele veio para preparar o caminho do Senhor, diz a palavra. Ele não era o Messias. Ele não era o Cristo. E ele bem sabia disso. E João Batista ainda diz, importa quando os discípulos de João Batista questionam, olha, todo mundo está indo atrás daquele de Jesus. João Batista diz para eles, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Que coisa tremenda, né? Elias também fez sinais extraordinários, mas ele não era o Cristo, ele não era o Messias. Então, talvez a primeira pergunta ou a primeira coisa que nós devemos, é uma advertência para nós nós não podemos colocar a nossa confiança em homens, porque os homens eles vão falhar em algum momento. Principalmente por isso. A nossa confiança deve estar em Jesus. Por que você faz o que você faz? Porque os homens mandam você fazer ou porque você crê em Jesus Cristo? Por que você está aqui ouvindo esse tempo aqui de leitura da palavra de oração? Porque você simpatiza com a mensagem que eu aqui estou trazendo ou porque você quer mais Jesus? É claro que eu posso simpatizar com esse, com aquele, isso é uma questão de gosto, mas o motivo principal de nós estarmos aqui é um só, é Jesus Cristo. Nós não podemos estar aqui por causa de homens. Nós não podemos ir atrás de homens, melhor dizendo. Nós temos que ir atrás de Jesus. Nós devemos buscar Jesus. Então Deus vai usar homens, vai usar pessoas ungidas por Ele, pessoas capacitadas por Ele para nos ensinar, para nos guiar, para nos ajudar. E o Espírito Santo habita em nós não podemos esquecer disso. Mas o nosso alvo é Jesus, não são os homens. Amém? Por mais extraordinário que essa pessoa seja, por mais sinais que ele possa fazer como Elias fazia, por mais usado que ele possa ser como João Batista foi, era um homem que vivia no deserto, diz a palavra que ele se vestia com peles e comia gafanhotos e mel, essa era a alimentação dele. Um homem completamente rendido ao seu propósito. Mas é atrás de Jesus que nós temos que ir. E esta resposta, a resposta que você está dando agora para você mesmo aí no teu coração, ela define o teu futuro. E para você, o que dizem, o que dizeis, quem dizeis que Jesus é? Ele diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. Amados, é uma diferença da água para o vinho. É uma diferença, ou melhor, talvez não, é isso mesmo, não tem comparação. Nada, ninguém é comparado a Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhum profeta no Antigo Testamento, de Gênesis até o último livro que nós temos, né, nas Bíblias tradicionais, Malaquias, nenhum homem de Mateus até o Apocalipse, por mais usado que tenha sido, por exemplo, como Paulo, como Pedro, que diz a palavra que a sua sombra curava, nenhum homem é maior ou pode ser o centro da nossa vida a não ser Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é aquele que nos reconcilia com o Pai. Através dele nós podemos novamente ter comunhão com Deus, porque Ele perdoa os nossos pecados, Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele pagou o preço
por mim e por você. Nenhum homem tem as suas mãos furadas, só Jesus Cristo tem as suas mãos e os seus pés furados, porque ele foi para a cruz no teu lugar, porque ele te amou como ninguém te ama. Ele foi te buscar, ele foi te resgatar. Aonde eu e você estávamos, no lamaçal que nós estávamos, ele foi nos resgatar, nos tirar das trevas para a luz. E ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Então é a ele e somente a ele que nós temos que buscar, que nós temos que entregar as nossas vidas, que nós temos que confiar. Ouça bem, não confie em homens. Querido, mais cedo ou mais tarde, talvez você vá se decepcionar comigo. Você não vai gostar de alguma coisa que eu vou falar. Você não vai gostar de alguma coisa que eu vou dizer. Amém? Porque eu não sou perfeito. Aliás, Jesus, ele não veio, lembre-se disso, Jesus diz na sua palavra que ele não veio buscar os sãos. E quando ele fala isso, ele fala num tom irônico. Ouça bem isso que eu vou dizer para você. Porque ninguém é são. Ninguém é perfeito. Não há ninguém curado no seu espírito. Ele diz a palavra que ele veio buscar os enfermos. Então eu e você fazemos parte da igreja. Amém? Fazemos parte da igreja, mas Jesus diz que ele veio buscar os enfermos, os doentes. Ele não veio para os sãos. Então eu e você éramos o quê? Sãos ou doentes? É verdade? Então eu e você temos defeitos, temos falhas, não somos perfeitos. Amém? Mas Jesus nos ama mesmo assim, Jesus te ama mesmo assim. Amém? Jesus te ama mesmo ele sabendo que hoje ainda, talvez eu ou você, vamos cometer algum pecado, vamos nos irritar, falar algo que nós não deveríamos, e depois, claro, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão a Deus. Amém? Porque nós não vivemos na prática do pecado. Mas ele sabe que talvez hoje você não vai, mas talvez amanhã você vai cometer um pecado. E nem por isso ele deixou de te amar. Ele te ama mesmo assim. Ele aposta em você. Ele confia em você. Amém? Ele te ama. Glória a Deus por isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles te amam. Eles estão com você. Em nome de Jesus. Para isso nós precisamos estar com Ele também. Andar com Ele também. Como nosso Salvador. Como Cristo, como Messias. E não como um profeta. Mas como único. O único. Amém? Então Jesus diz para Pedro, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por que ele falou isso? Porque a sua hora não havia chegado ainda. Amém? Nós não temos tempo de explicar isso aqui, mas é porque a sua hora não tinha chegado ainda. Amém? Jesus não queria antecipar as coisas. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Amém? E nós andamos muito impacientes nos últimos dias. Amém? Vamos orar. Amém? Queremos que as coisas aconteçam rápido, não é verdade? Vamos orar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui. Abençoa cada família, cada um que representa aqui a sua família, a sua casa. Abençoa com paz, com saúde. Em nome de Jesus, Senhor. Com paz nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, com descanso para sua alma, para o seu coração, para sua mente que está agitada, para sua alma que está agitada, até perturbada, angustiada. Traz paz nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um aqui, Senhor, possa responder essa pergunta. E que não seja só uma resposta da boca para fora, mas seja também um reconhecimento, um viver para Cristo, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo Brasil, para que o Senhor traga à luz tudo que está escondido, tudo que está em trevas, que nada fique escondido mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que toda arma forjada, todo propósito, todo plano contra o Brasil, contra a nossa nação, todo engano, também seja frustrado e caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Esse dia o Senhor fez para você. Amém? Aproveite esse dia com o Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.